Olá, crianças, bom dia. Mais um dia de aula de matemática, dando sequência às nossas atividades do material do EMAI. Ontem nós vimos as figuras poligonais, que são as figuras planas, né? Formadas por segmentos de retas e fechadas, que só fazem o contorno da figura e não há cruzamento entre as linhas, não é isso? Então, dando continuidade a esse assunto, então nós estamos na atividade 19.2 e o que é que nós vamos fazer então? Vamos lá. A professora Adriana mostrou a seus alunos 3 tipos de polígonos: um triângulo pintado de vermelho, um trapézio de amarelo e um hexágono de azul. Então, aqui estão as figuras, né? O triângulo, trapézio e o hexágono. Ela deu a cada grupo uma folha com uma malha triangular desenhada e pediu que, usando essas figuras poligonais, montassem um mosaico colorido. Veja o mosaico feito pelo grupo de Paulo. Então, antes de nós seguirmos, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão do mosaico, né? Que é uma estampa, vamos dizer assim, né? Formada por figuras geométricas, muitas vezes. E essas estampas, né? Elas podem ser uma sequência de figuras, né? Ou repetir seguidamente as figuras, tá? Então, vejam aqui, ó, as figuras, elas se repetem, né? Elas se repetem. Então, onde a gente vê mosaico, né? Então, antigamente, às vezes, né, o chão das casas antigas, chão de igreja, né, até mesmo janelas de igreja, eram feitas assim com essa formação, né, de mosaico, né? Mas hoje não se vê muito mais. Então, mas em estampas de roupas tem. Eu trouxe para vocês, ó, um exemplo, é uma blusa da professora. E a gente pode ver, né, semelhante a um mosaico, ó. Estão vendo? Então, eu vou abrir aqui, ó, a blusa, tá? Ó, é uma blusa. E a gente pode ver aqui a estampa, ó, semelhante a um mosaico. Estão vendo? E o que é que a gente vê? Quais são as figuras geométricas que a gente pode ver aqui na blusa, né? A gente vê muito, ó, triângulo, o preto, estão vendo? Ó, forma-se um quadrado. Estão vendo? Ó, o dedo da professora. Então, forma-se um quadrado. E dentro deste quadrado, nós podemos enxergar, ó, 2 triângulos, tá? Se eu ver só essa forma aqui, eu vejo um triângulo, não é? Agora, se eu fizer assim, ó, o que eu vejo? Um losango, né? E essa listinha aqui, ó, vermelhinha, um retângulo, posso imaginar um retângulo. Imaginar não, né? É uma forma de um retângulo, né? Só que aqui não fecha como um retângulo. Mas até assim, ó, até aqui assim mais ou menos, se eu pensar, eu vejo um retângulo, né? Aqui, ó, nós não vimos ainda, mas se assemelha muito a um paralelogramo, né? Perdão, paralelogramo? Isto, paralelogramo, tá? Essa figura aqui. Aqui eu vejo um outro trapézio, né? Trapézio não, perdão, triângulo, triângulo. Aqui, ó, dá pra gente enxergar um quadrado e ao meio a gente corta, a gente vê 2 triângulos e um triângulo aqui também, tá? Estão vendo? Então, essa figura aqui é uma sequência, ó, olha que interessante. Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu já vou ter um retângulo. Aqui eu vou ter um quadrado e aqui eu vou ter o retângulo. Então, aqui nesse mosaico é uma sequência, quadrado, retângulo, quadrado e retângulo. Esse mosaico aqui do nosso livro, ó, já não é uma sequência, né? É uma repetição já de figuras, né? Se repete sempre a mesma figura. Estão vendo?
Bom, então é para exemplificar onde acontece o mosaico, né? Que não é só ali no livro. Nas estampas de roupas também podem aparecer. Talvez vocês tenham também uma peça que apareça aí um mosaico e vocês não sabiam, né? Pode acontecer. Então vamos lá. Então Paulo, né? O grupo do Paulo, ele fez este mosaico numa folha, numa malha, né? Triangular, é isso que está dizendo. Então vamos lá Então antes da gente passar para as perguntas, vamos ver, né? Então a gente vê que são todos triângulos, só que os triângulos, da maneira que eles foram pintados, eles formam outras figuras, né? Então vejam só, ó, nós temos aqui o hexágono, tá? Porque eles tinham que usar essas figuras na malha. Então nós temos, ó, o hexágono. Nós temos o quê? Vejam só aqui, ó, o trapézio de amarelinho. E os vermelhinhos ficaram mesmo o triângulo, né? Que parece que formou uma estrela, né? Mas são os triângulos, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Quantos triângulos da malha eles usaram para compor os trapézios amarelos? Então, ó, vejam só, nós só vamos contar os triângulos amarelinhos que formaram trapézio, tá? Se tá pela metade o trapézio, então a gente não vai contar, porque tem que formar a figurinha do trapézio. Por que eu digo isso, ó? Porque aqui não é um trapézio completo, né? O trapézio completo vai ter esse formato aqui, tá? Então, nós vamos contar os triângulos que formaram o trapézio. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, aqui também não forma trapézio, aqui também não forma trapézio. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui também não chega a formar um trapézio. Então, quantos triângulos, né? Amarelos? 18 triângulos. Ó, letra B. Quantos triângulos da malha eles usaram para compor os hexágonos, né? O hexágono é esta figura aqui. Então, se não formou totalmente essa figura, não é hexágono. Então, agora eu vou deixar para vocês contarem e depois confirmem com a Pro, tá bom? Rapidinho, pensem, contem, anotem no livro e já a Pro vai confirmar com vocês. Já contaram e anotaram? Então vamos lá, ó. Quantos triângulos formam o hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 triângulos formam um hexágono. Quantos hexágonos eu consigo enxergar? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes o 6. E quanto que é 4 vezes o 6? Então, aqui já tem 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 4 vezes 6, 24. Então, eles usaram 24 triângulos azuis. E aqui são os amarelos. Certo? A letra C. Olha, a letra C vai ser a nossa tarefa, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, marcadinho. Tarefa. Então, o que é que vocês vão fazer na letra C? Use a malha triangular do anexo 2 e compõe um mosaico bem bonito com essas figuras, né? Com quais figuras? Com o triângulo, com o trapézio e com o hexágono, tá? Então, lá vocês viram que ontem lá no anexo tinham as figurinhas, né? Então, tá lá no final das páginas vermelhas lá. Então, vamos chegar lá. Ó, anexo, tá? Tem o clipe, né? Então, anexo.
das atividades de matemática. Então, usamos o anexo 1, que foram as figurinhas, e esse aqui é o anexo 2, ó, tá? Que a Pro já destacou. É esse que vocês vão utilizar para a tarefa da malha triangular, são os triângulos pequenos aí. Então, com eles, vocês irão formar figuras, tá? Podem ser sequências das figuras ou a repetição delas, como lá no mosaico, tá bom? Se vocês quiserem usar as mesmas cores, né? Triângulo, vermelhinho, trapézio, amarelo, hexágono, azul, podem usar. Se quiserem mudar, também pode. Mas se você pintar uma vez o hexágono de verde, então toda vez que você fizer um hexágono, ele vai precisar ser verde, tá? E assim com as outras figuras, tá bom? Não vai poder ficar mudando a cor das figuras, tá? Então, repetindo, você pode fazer a repetição das figuras ou de forma sequenciada, como lá na estampa da roupa da Pro, né? Que uma vez era quadrado, depois retângulo, quadrado e retângulo, certo? Então, ó, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, como que ficaria, tá? Então, eu já destaquei minha folha, certo? Então, ai, Pro, mas essa folha, ela é muito grande, nossa, vou demorar um montão para fazer essa atividade. Então, você vai fazer assim, ó. Em vez de fazer as figuras muito pequenas, você pode fazer elas um pouco maiores. Aí você já vai usando, tá? A folha mais rápido, vamos dizer assim, né? Mas não é essa caneta que eu quero usar. Peraí, rapidão. Então, é o seguinte, eu quero exemplificar aqui para vocês como vocês farão. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, perdão. Vocês vão usar as figuras do hexágono, do trapézio e do triângulo para formarem o mosaico de vocês, tá? Então, a Pro vai exemplificar aqui, ó. Eu já delimitei o hexágono, tá vendo? Ó, eu peguei uma caneta, mas vocês podem pegar o lápis de escrever mesmo, tá? Então, passa bem direitinho em cima da linha, ó, e formou o hexágono. Lembrando que o hexágono tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a próxima figura minha será o trapézio, tá vendo? Ó, fiz o formatinho aqui do trapézio. Então, eu vou fazer em forma de sequência. Então, vou fazer, ó, um hexágono e um trapézio. Ó, tô meio torta aqui, hein? Um hexágono, um trapézio. Olha, gente, passem bem direitinho. Se você quiser dar um espacinho para fazer a próxima figura, fica à vontade, tá? Então, a Pro resolveu fazer assim, ó, tudo emendado, não tem problema. Cada um vai fazer conforme a criatividade, ó. Certo? E aqui teria que ser o trapézio. Não deu, mas eu faço até onde dá. Nossa, aí, ó. Tá bom? Então, eu fiz a minha primeira linha. Aí, como eu vou fazer? Agora vem a hora de pintar. Eu quero pintar os meus hexágonos todos de vermelho. Então, eu vou pintar, ó, vermelhinho. Ó, já eu vou voltar, mostrar para vocês como ficou a sequência, tá bom? Vejam, então, como que a Pro fez a primeira linha, ó. Então, eu fiz todos os hexágonos de vermelhinho, tá? Então, eu pintei o primeiro de vermelho, então todos os outros precisam também ser vermelhos.
Como eu decidi fazer uma sequência, hexágono, trapézio, né? Ó, então todos os meus trapézios são verdes, estão vendo? E o que não formou essa figura, né? O que não formou nem trapézio e nem triângulo e nem hexágono, que foi o fundo. Então eu pintei tudinho de amarelo, tá? Agora eu preciso continuar. Então, como eu vou fazer? Agora falta o triângulo, né? Eu preciso usar triângulo. Então, eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Quer ver? Ó. Agora eu vou usar um triângulo bem grandão. Olha lá, ó. Eu vou usar triângulo e vou usar vou pular aqui, vou fazer um trapézio, ó. Pular não, fazer emendadinho, ó. E eu enxergo, preciso enxergar o trapézio lá na malha, ó. Tá vendo? Olha lá. Agora é a vez do triângulo. Tá vendo? O triângulo bate aqui, nessa linha, então o próximo também precisa bater, ó. Então, eu venho até lá, aqui. Aí, eu subo aqui. Fechei. Ao próximo trapézio. Venho na mesma direção, ó. Tá vendo? Desse aqui. Então, esse aqui também tem que ir na mesma direção, ó. Só como eu fiz bem grandão, então não deu pra fechar. Então, agora essa sequência eu também vou colorir. O trapézio, o trapézio aqui, ele saiu maior, né? Então, mas você pode trocar de cor, tá? Então, quando você for fazer, por exemplo, a professora, quando eu for repetir essa sequência aqui embaixo, eu preciso usar as mesmas cores que eu usei aqui em cima, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou pintar o meu de laranja, tá?